Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos dar continuidade à abordagem sobre cadeia respiratória mitocondrial e fosforilação oxidativa. Nessa aula, nós vamos conversar mais sobre a teoria quimiosmótica de Peter Mitchell e falar sobre alguns experimentos que corroboram essa teoria. Ok? E também, é claro, sobre a regulação da conservação de energia na forma de ATP. Então, vamos lá. Na aula anterior, nós vimos que a transferência de elétrons libera energia, uma transferência espontânea, que é utilizada simultaneamente para bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Esse bombeamento gera um gradiente de prótons na medida que a membrana mitocondrial interna é impermeável a prótons. E isso gera, então, aquela força protomotriz que vai empurrar os prótons de volta à matriz. Então, a grande pergunta que se fez é como um gradiente de prótons é convertido em ATP. E quem respondeu essa pergunta para nós foi Peter Mitchell. Peter Mitchell, então, propôs, a partir da teoria quimiosmótica, dentro de um modelo quimiosmótico, que nós vamos rever agora. Bem, então vamos rever o modelo quimiosmótico que responde a essa pergunta: como o gradiente de prótons é convertido em energia na forma de ATP. Bem, vamos aqui rever o modelo quimiosmótico. Nós vimos o seguinte: durante o fluxo de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons até o oxigênio, a energia liberada nesse fluxo, nesse movimento espontâneo de elétrons, uma boa parte dela é usada para bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, pelos complexos 1, que bombeia 4 prótons, 3, que bombeia 4 prótons, e 4, que bombeia 2 prótons. Então, a partir desse bombeamento é gerado um gradiente de prótons. Esse gradiente de prótons se deve a quê? A diferença de cargas, diferença de cargas em relação à face externa da membrana mitocondrial interna, ficar mais positiva do que a face interna, e a diferença nas concentrações de H+, então a diferença de pH. Isso gera, então, um gradiente de prótons. Mas por quê? Porque a membrana mitocondrial interna é impermeável a prótons. Então, eles iriam se acumulando aqui no espaço intermembranas. E aí, esse gradiente tem uma força, ele é a força protomotriz. Na medida que os H+ se acumulam aqui, a tendência que existe é que eles retornem à matriz mitocondrial, para que essas concentrações se igualem. Acontece que a membrana mitocondrial interna é impermeável a prótons, mas a enzima F1-ATP sintase tem um canal, uma das suas unidades FO, é um canal para prótons, e à medida que os prótons fluem, movimentam-se passivamente de volta à matriz, a unidade F1 catalisa a síntese de ATP. Então, esse é o modelo proposto por Peter Mitchell, explicando como a energia do gradiente é convertida em ATP. Essa síntese de ATP acoplada ao fluxo de elétrons pela CTE é chamada de fosforilação oxidativa. É um mecanismo de conservação de energia que depende de oxigênio. É um mecanismo aeróbio. Dois termos que são muito utilizados nos textos sobre cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Então, vamos falar sobre o termo quimiosmótico e sobre o termo acoplamento. O termo quimiosmótico ele foi utilizado por Mitchell para descrever reações enzimáticas que envolvem uma reação química e um processo de transporte acontecendo simultaneamente. O processo global, desses dois processos acontecendo simultaneamente, é muitas vezes chamado de acoplamento quimiosmótico. Por quê? Um acoplamento implica que existe uma conexão obrigatória entre os dois processos. Ou seja, os dois processos dependem, existe uma interdependência entre eles. Nenhum dos dois prossegue sem o outro.
Então, nós podemos dizer que existe uma conexão obrigatória entre a síntese de ATP e a cadeia transportadora de elétrons que ocorrem na mitocôndria. Esse acoplamento é muito importante e nós vamos ver quem é o fator que acopla a cadeia transportadora de elétrons à fosforilação oxidativa. Bem, existem mecanismos, existem experimentos que podem ser feitos para verificarmos esse acoplamento. Esses experimentos muitas vezes envolvem a utilização de inibidores da cadeia transportadora de elétrons. Nós já vimos uma tabela com esses inibidores. Nós já vimos experimentos também que envolvem inibidores da enzima ATP sintase e também agentes desacopladores são usados nessas verificações experimentais. O que se pode dizer é o seguinte: quando você tem uma mitocôndria, você isola a mitocôndria, através de processos no laboratório. Você isola, e você faz suspensões mitocondriais em um tampão que contém um substrato oxidável, como, por exemplo, o succinato, ADP e fosfato inorgânico. É possível determinar, medir 3 processos. Primeiro, o substrato vai ser oxidado, o oxigênio vai ser consumido e o ATP vai ser sintetizado. Então, esses 3 processos ocorrem quando a gente tem essa situação experimental, ok? Dentro de uma mitocôndria isolada. Nós ainda não falamos sobre os agentes desacopladores. Então, eu coloquei aqui exemplo de 2 desacopladores. O 2,4-dinitrofenol, ok? E esse FCCP, carbonil cianeto para trifluor, toxifenildrazona. É melhor lembrar como FCCP. O importante aqui é nós entendermos o papel desses dois agentes, porque eles são chamados de agentes desacopladores. Lembre que estar acoplado significa que o que acontece num processo se reflete no outro, eles andam juntos. Então, veja só, esses agentes desacopladores que nós estamos mostrando aqui é o 2,4-dinitrofenol. Eles são ácidos fracos, então eles se dissociam, eles têm um próton dissociável. Além disso, são pequenos e hidrofóbicos, então eles podem atravessar a membrana mitocondrial interna. Vejam, são agentes químicos, que podem ser usados experimentalmente, não existem dentro da célula. Aqui FCCP também, então todos os dois podem disponibilizar um próton, podem se dissociar, são doadores de prótons. Quando esses agentes desacopladores são usados experimentalmente, é verificado que eles desacoplam a cadeia transportadora de elétrons da fosforilação oxidativa. Esses desacopladores, então, eles também desacoplam a síntese de ATP dirigida pela luz, pela fotofosforilação, que nós vamos ver mais tarde, provavelmente. Veja só o que eles fazem. Então, se você coloca um agente desacoplador num sistema, nas mitocôndrias, eles vão fazer o quê? Eles estão no meio que tem muito H+. Concordam? Porque você tem um bombeamento de prótons. Eles podem captar esse H+, e, então, ser convertido em qual forma? Nesta forma aqui, não carregada. Essa forma aqui é bastante hidrofóbica e pode atravessar a membrana mitocondrial interna e lá na matriz mitocondrial ele pode então se dissociar, ok? Na matriz mitocondrial, por quê? Porque na matriz a quantidade de H+ é menor, ele está sendo bombeado para o outro espaço, para o espaço intermembranas. Então, ocorre isso aqui na matriz. Então, o que o agente desacoplador faz? Ele pega o H+ no espaço intermembrana, se converte na forma não carregada, ok? E atravessa a membrana carregando esses prótons. E isso faz com que a concentração de prótons diminua. Então, os prótons estão atravessando a membrana sem passar por onde? Sem passar pela enzima. Ok? Então, esses desacopladores são usados para verificar se realmente é o gradiente de prótons que acopla a cadeia transportadora de elétrons à fosforilação oxidativa. São muito interessantes esses agentes, e os experimentos muito interessantes também. Nós vamos ver um agora.
Esse slide mostra, então, a demonstração experimental da ação de inibidores e de agentes desacopladores. Vamos acompanhar o que acontece aqui nesse primeiro gráfico que nós estamos vendo. Veja só, nós temos aqui, nós estamos acompanhando, então, o processo que está acontecendo em mitocôndrias isoladas. São experimentos para demonstrar o acoplamento. Então, as mitocôndrias são suspensas em um meio tamponado e você tem um eletrodo de oxigênio que vai monitorar o consumo de oxigênio. Ok? Então, em alguns intervalos, as amostras então, são removidas e é analisada a presença de ATP e você vai, então, adicionando outros componentes. Então, veja só. Aqui nós temos na ordenada o consumo de oxigênio, oxigênio consumido, que é representado por essa curva aqui, preta, e em vermelho nós temos o ATP sintetizado. Então, aqui, aqui está representando a cadeia transportadora de elétrons, e aqui em vermelho a fosforilação oxidativa. Veja só, se você adiciona ao seu sistema ADP e fosfato inorgânico, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que os dois processos, tanto a cadeia transportadora de elétrons quanto a fosforilação oxidativa, estão em níveis basais. Não está acontecendo praticamente nada, não é? Não está acontecendo nada. Mas, na hora que você adiciona um substrato oxidável, que é o caso do succinato, olhem só o que acontece. O fluxo de elétrons na cadeia transportadora de elétrons aumenta, então o consumo de oxigênio aumenta, vejam só. E também, de forma acoplada, se você aumenta o consumo de oxigênio, significa que a cadeia está ocorrendo e o gradiente está sendo gerado, você tem também a síntese de ATP. Ok? Agora vejam, aqui foi adicionado o cianeto. O cianeto é um agente que faz o quê? Ele inibe a transferência de elétrons do complexo 4 para o oxigênio. Quando você adiciona experimentalmente, o cianeto, o que acontece? O consumo de oxigênio para e a síntese de ATP também para, porque esse está inibindo o fluxo de elétrons, então está inibindo o bombeamento de prótons, está inibindo a formação do gradiente, que é essencial para quê? Para a síntese de ATP. Inibiu a cadeia transportadora de elétrons, inibiu também a fosforilação oxidativa. Vamos olhar agora para esse outro gráfico. Neste outro gráfico nós temos, veja, como é que a gente começa aqui. Nós temos também as mitocôndrias, esse é outro experimento, são providas com quem? Com o substrato oxidável. Quem? O succinato, ok? O que acontece? Elas estão, o succinato vai ser oxidado, liberando então prótons, liberando elétrons, e todo o processo iria ocorrer. Veja só que aqui, não há praticamente nenhuma modificação, nem no consumo de oxigênio, nem na síntese de ATP. Por quê? Estava faltando quem? Os substratos para a síntese de ATP. Então, quando foi adicionado ADP e fosfato inorgânico, olha o que aconteceu. Cadeia transportadora de elétrons, então o consumo de oxigênio aumentou, e também a fosforilação oxidativa, visto que estão acoplados. Certo? Neste ponto aqui, foi adicionado o quê? Venturicidina. Venturicidina, você pode adicionar oligomicina ou venturicidina. Essas duas moléculas são antibióticos tóxicos e eles se ligam à ATP sintase, inibindo a ATP sintase, inibindo a ação da ATP sintase. Então, o que acontece? Inibe a CTE e inibe também a fosforilação oxidativa. Por quê? Ao inibir a ação da ATP sintase, o que acontece? Os prótons não vão poder retornar à matriz mitocondrial. Então, não vai haver síntese de ATP. Mas esses prótons, vão se acumulando aonde? No espaço intermembranas. Só que eles não têm por onde retornar à matriz. Só que eles vão se acumulando de uma forma tal até que o custo para bombear prótons, através da membrana mitocondrial interna, fica muito alto. A energia livre para bombear é maior do que aquela que poderia ser liberada pelo fluxo de elétrons. Então, o que acontece?
para a cadeia transportadora de elétrons e para também, é claro, a fosforilação oxidativa. Okay? Então, você tem, né, aumento da resistência ao bombeamento de prótons em função do acúmulo de prótons no espaço intermembranas. Ok? Então, parou aqui, ó, cadeia transportadora de elétrons, né, de forma mais lenta, e a fosforilação oxidativa, ó, logo já para, né? E aqui até que a gente tenha acúmulo da força protomotriz e ela fique igual ou maior do que aquela necessária para o bombeamento de prótons. E neste ponto aqui, vejam só, nós temos o quê? Adição de um agente desacoplador, o 2,4 nitrofenol. Olhem só o que acontece. Com a adição do agente desacoplador, veja só, a cadeia transportadora de elétrons aumenta, né, o fluxo pela cadeia, o fluxo de elétrons, mas a fosforilação oxidativa não ocorre. Por quê? Veja só, o gradiente é gerado. O gradiente é gerado. Só que o gradiente é desfeito como? Porque o agente desacoplador, ele carrega os H+, através da membrana mitocondrial interna, e esses H+, então, ao invés de passarem pela ATP sintase, a maioria vai passar por onde? Junto com esse agente desacoplador, que se associa a ele, né, porque é um ácido fraco, e atravessa junto com ele dentro da matriz, então ele libera o H+. Veja só como os processos estão desacoplados. A cadeia transportadora de elétrons aumentou, né, porque aumentou aqui o consumo de oxigênio, e mesmo assim o ATP não é sintetizado. Isso implica dizer o quê? Que eles não estão trabalhando juntos. Não existe mais a dependência entre eles. Por quê? Porque o gradiente de prótons foi desfeito, houve um desacoplamento. E a energia livre liberada nesse processo, né, desacoplado, vai então ser liberada como o quê? Como calor. Né? O sistema, a tendência, né, é que a energia livre para esse processo global de fluxo de elétrons acoplado, então, torne-se zero e o sistema, então, entre em equilíbrio. Então, e nós temos, então, a energia livre liberada, então, como calor, certo? Então, os desacopladores entram na matriz na forma protonada, ok? Eles ficam carregados e liberam, então, esses H+, na matriz e eles vão, então, dissipar a energia do gradiente, ok? Isso é um aspecto importante. Então, eles inviabilizam a síntese de ATP. É bom a gente lembrar aqui que existem também, lembram que a força protomotriz tem dois componentes? A diferença de pH e a diferença de carga. Alguns agentes ionóforos, como a valinomicina, por exemplo, elas permitem que íons inorgânicos passem através da membrana mitocondrial interna e dissipem a contribuição elétrica ao gradiente eletroquímico. Então, eles também são agentes desacopladores. Desacoplam. Veja, desacoplam a fosforilação oxidativa, que é a síntese de ATP, do fluxo de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, né? É a mesma coisa, ok? Então, esses experimentos foram bastante elucidativos, mostrando claramente que o agente que acopla, né? O que acopla a cadeia transportadora de elétrons à fosforilação oxidativa é quem? O gradiente de prótons. Ok? Isso é muito importante. Então, veja, vamos pensar um pouquinho nesse aspecto, né, que nós estamos falando. Veja, o papel da transferência de elétrons, né, que libera energia, na síntese de ATP, é o quê? Gerar o gradiente de prótons. Então, o gradiente de prótons é fundamental. Será que um gradiente de prótons criado artificialmente pode sustentar a síntese de ATP? Isso, né, essa pergunta foi respondida por meio de um experimento que nós não vamos detalhar. Mas o que foi feito? Foram gerados, né? Foi gerado uma diferença de pH entre dois compartimentos. As mitocôndrias foram manipuladas para garantir a diferença de pH e a separação de cargas. E vejam só, a síntese de ATP ocorreu independente da disponibilidade de um substrato oxidável. Isso mostrou claramente, né, que quem é o fator que propicia a síntese de ATP? É justamente o gradiente de prótons. Então, um gradiente criado artificialmente pode sim
sustentar a síntese de ATP. É ele o fator que sustenta a síntese de ATP. É ele que acopla a síntese de ATP à cadeia transportadora de elétrons. Muito interessante isso, não é? Bem, vamos falar um pouquinho sobre essa enzima FO-F1-ATP sintase mitocondrial. Ela é muitas vezes chamada de complexo 5, mas veja, essa enzima ela não faz parte da cadeia transportadora de elétrons. Por isso, a denominação mais adequada é ATP sintase mitocondrial. Okay? Ela tem dois domínios, o domínio FO, dois domínios funcionais, FO e F1. FO é uma proteína integral da membrana mitocondrial interna. E a gente chama de FO, F índice O, porque esse O indica a sensibilidade dessa unidade a quê? A oligobicina. Então, muitas vezes vocês ouvem em vídeos F0, né? Mas o correto é FO. A unidade F1, a unidade funcional F1, ela é uma proteína periférica da membrana mitocondrial interna e protrui para o lado da matriz mitocondrial. Vocês estão vendo que ela é formada por várias subunidades, alfa, beta, gama, delta, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Esses dois cientistas contribuíram de forma bastante significativa para a compreensão da estrutura dessa proteína. Hacker, por exemplo, ele purificou a subunidade F1. Né? Ele e colaboradores nos anos 60, e ele viu que a FO-F1-ATP sintase, né, unidade F1, na verdade, se ela estiver isolada da membrana, ela, ao invés de catalisar a síntese de ATP, catalisa a hidrólise de ATP. Tanto que essa ATP sintase foi inicialmente chamada de ATPase, ok? Mas depois verificou-se que agregando a membrana, né? Se você agregar novamente a uma vesícula, por exemplo, que contém FO, ela se associa a FO e vai catalisar a síntese de ATP, né? Restaura a capacidade de síntese de ATP. John Walker contribuiu bastante também na parte estrutural, conhecendo, então, elucidando a estrutura de FO, né? E também de F1 em relação às subunidades alfa, beta, etc. Okay? Então, são contribuições importantes. Essa enzima é muito interessante, tem muitos detalhes estruturais, mas nós não vamos detalhar isso agora. Nós vamos ver só algumas coisinhas que são importantes para a síntese de ATP, né? Ou pelo menos para vocês saberem mais ou menos como é essa proteína. Bem, os trabalhos do John Walker e também do Ephraim Hacker mostraram o quê? Primeiro, que o ATP, quando está ligado ao sítio ativo da enzima, ele fica mais estável do que o ADP. Então, ele é estabilizado, ok? O ATP, a hidrólise dele não é favorecida, não é isso? Tá certo? Bem, e alguns detalhes estruturais que foram fornecidos pelos estudos realizados pelo grupo de John Walker. Primeiro, que F1 tem 9 subunidades de 5 diferentes tipos. Então, a gente fala alfa 3, beta 3, né? Gama, delta e epsilon. Então, são essas subunidades aqui. 3, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 subunidades. F1 tem também assim, uma forma em maçaneta, né? E ela é vista como uma esfera achatada, né? Uma proposta de estrutura que tem essas dimensões que eu mostrei aqui. Então, ela é constituída, então, de subunidades alfa e beta, que são alternadas em arranjos que parecem gomos de laranja, como eu vou mostrar na figura que vem para frente. Outra coisa importante, as subunidades beta têm diferenças conformacionais, onde? Nos sítios de ligação. Então, nos sítios de ligação, há nucleotídeos de adenina. Então, nas ligações de ATP e ADP, você tem subunidades dos sítios, vão ser chamados de beta-ATP, beta-ADP, e esse beta vazio que tem a ligação é muito frouxa, né? Para esses dois nucleotídeos. O que mais que o grupo colocou para nós? Muitas outras coisas, mas sobre FO, eles esclareceram o seguinte: FO tem 3 subunidades, 3 tipos de subunidades, A, B e C, né? Uma de A, 2 de B, e a subunidade C tem número variável, né, dessa subunidade. Essa
o número de subunidades varia em relação à espécie, depende da espécie. Elas formam um anel, né? Você tem um grupo dessas subunidades C que formam um anel, que vão girar juntas em relação a um eixo perpendicular à membrana. E isso é importante para o que foi proposto por Paul Boyer. Nós vamos ver agora, ok? No próximo. Então, Paul Boyer propôs um mecanismo chamado de catálise rotacional. Esse mecanismo, né, ele se agrega ao conhecimento, né, ao modelo quimiosmótico de Peter Mitchell. O que Paul Boyer propôs em função do que foi conhecido para as estruturas que compõem a FO-F1-ATP sintase? Primeiro, ele propôs o seguinte, que 3 sitiativos de F1 se revezam catalisando a síntese de ATP. Então, vão gerar 3 ATPs, ok? Vamos ver. Uma subunidade beta inicia, né, na conformação beta-ADP. Essa conformação beta-ADP tem afinidade para ligar ADP e fosfato inorgânico, proposta de Paul Boyer. Bem, quando liga-se, então, ADP e fosfato inorgânico, com a passagem de H+, né, o retorno passivo de H+, através dessa enzima, vai haver uma alteração da conformação para beta-ATP. Ok? Nessa conformação, nós temos a síntese de ATP a partir de ADP e PI, e essa conformação liga firmemente ATP, estabiliza a estrutura do ATP ali. Numa nova passagem de H+, essa conformação beta-ATP é alterada para a conformação beta-vazio, que tem baixa afinidade por ATP, então libera ATP. Okay? Então, nós temos 3 conformações. Uma conformação que tem afinidade para ADP e fosfato inorgânico, então liga os 2. Okay? Aí, os H+ estão retornando, né, passando através da enzima, viabilizam, né, desencadeiam a mudança conformacional para a conformação beta-ATP, que é a conformação capaz de sintetizar ATP, ok? Só que o ATP fica ali firmemente ligado, e a nova passagem de prótons viabiliza o quê? A mudança dessa conformação com alta afinidade para a conformação beta-vazio, que tem baixa afinidade, e o ATP, então, é liberado. Então, nesse mecanismo proposto por Paul Boyer, que é chamado de catálise rotacional, a passagem dos prótons pela porção FO vai desencadear as mudanças conformacionais nas subunidades beta. Então, você tem um processo interessante. Por que rotacional? Porque você tem um eixo, né, que vai, então, permitindo essa rotação. Um eixo que liga a subunidade F1 à subunidade FO. Okay? Então, a cada rotação de 120 graus, essa subunidade gama, que é a que entra em contato com a subunidade B diferente, né, ela vai forçar a subunidade a adotar a nova conformação. Okay? Vai adotando a conformação beta-vazio e vai liberando, então, ATP. Essas 3 subunidades beta, elas interagem de forma que, né, quando uma assume a conformação beta-vazio, a subunidade vizinha assume qual conformação? Beta-ADP. Aí entra ADP e fosfato inorgânico. E a outra, né, que tinha ATP, que a outra subunidade, adquire a conformação qual? Beta-ATP. Então, eu tenho uma capaz de gerar ATP, a outra que permite a entrada de ADP e fosfato inorgânico, e a outra que permite a saída de ATP. Então, uma rotação completa de gama, né, permite o quê? Que a subunidade beta passe pelas 3 conformações e a cada rotação completa, então, são sintetizados 3 ATPs. Olha que bacana. Então, veja, o modelo rotacional proposto, né, essa catálise rotacional proposta por Paul Boyer, não anula a teoria quimiosmótica, ela agrega informação à teoria quimiosmótica. O gradiente de prótons é essencial. O fluxo de prótons, né, passa o retorno dos H+ para a matriz através da enzima, é requerido. Qual que é a diferença? Que agora, Paul Boyer propõe, né, que esse fluxo de prótons, que ele é importante para quê? Para desencadear as mudanças conformacionais que permitem o quê? Tanto a síntese de ATP como a liberação.
É claro que em relação à questão energética, como o ATP é estabilizado na superfície da enzima, não há um requerimento energético, né, tão grande, né, é pequeno, mas a necessidade de energia é requerida para quê? Para liberar o ATP do sítio ativo da subunidade beta, ok? Que vai se converter na subunidade beta vazio. Não é? É esse, então, o modelo de Paul-Boyer, modelo, né, que propõe o mecanismo de catálise rotacional. Esse modelo ele é ilustrado aqui nessa figura, né, que mostra, então, além dos dois contribuidores, né, o John Walker e o Paul Boyer, está mostrando que o complexo F1, com 3 sítios, estão vendo? Esses 3 sítios, eles são sítios diferentes para ligar nucleotídeos de adenina. Um para cada par de subunidades alfa-beta, estão vendo? Alfa-beta, alfa-beta, alfa-beta. Vejam, aqui eu tenho a beta-ADP, mais fosfato inorgânico. Aqui eu tenho a beta-ATP e aqui eu tenho a beta-vazio. Veja, a cada momento, um desses sítios aqui está, então, em uma dessas conformações, né? Ou que liga ADP e fosfato inorgânico, ok? Ou que liga ATP firmemente, ou o beta-vazio. Na passagem dos prótons, ok? De onde para onde? Do espaço intermembrana, vejam, P, para a matriz mitocondrial, N, na passagem desses prótons, nós temos a mudança conformacional. Veja, a subunidade beta-ADP passa a beta-ATP, então ela pode sintetizar ATP. A subunidade beta-vazio passa a conformação beta-ADP. E a subunidade beta-ATP passa a conformação beta-vazio, liberando então ATP. É realmente um mecanismo, essa catálise rotacional é muito interessante e mostra para a gente então que, primeiro, quem causa a força protomotriz, o que causa a força protomotriz? Na verdade, a liberação, a mudança conformacional que permite então a liberação do ATP para ser então utilizado pela célula, né? Essa força protomotriz, então, além de causar essa rotação do eixo central, né, da subunidade gama, isso está sendo mostrado, indicado aqui pela seta verde, estão vendo? Essa rotação permite, então, que seja liberado, então, seja modificado para a forma beta-vazia e liberação, então, de ATP. É muito interessante esse modelo rotacional, existe comprovação científica várias, né? Mas ainda tem sido bastante estudado, né? Bem, mudança conformacional, essa mudança, né, a gente pode dizer que é uma mudança conformacional cooperativa, né? Em que o sítio beta-ATP é convertido em beta-vazio, o ATP, então, se dissocia. O beta-ADP passa a conformação beta-ATP, né? Então pode sintetizar o ATP, né? E o beta, e também a outra conformação beta-vazio, que permite, então, a saída do ATP do sítio ativo. Muito interessante, ok? Esse modelo, então, requer que pelo menos 2 sítios, né, alternem a atividade, ok? Então, pelo menos 2 sítios estarão ocupados durante esse processo, né, de rotação de F1, né, e passagem, então, dos prótons. Ou o contrário, né? Passagem dos prótons que permite a rotação de F1. Veja que o ATP só pode ser liberado do sítio quando ADP e fosfato inorgânico se ligarem também. Então, é um processo simultâneo, ok? É um processo que acontece, as mudanças, né, conformacionais acontecem simultaneamente. Muito bacana essa catálise rotacional. Bem, mas nós sabemos o seguinte, para que o ATP seja sintetizado na matriz, é requerido o quê? ADP e fosfato inorgânico, H2PO4-. E o ATP é principalmente utilizado onde? Fora da matriz mitocondrial. Né? Geralmente, onde? No citossol da célula. Os processos de síntese geralmente acontecem onde? No citossol da célula. Veja, então eu teria, né, ADP e fosfato inorgânico fora da matriz, mas eu preciso desses 2 componentes dentro da matriz. E o ATP precisa sair da matriz.
Então, existem translocases, lembrando que a membrana mitocondrial interna é impermeável, né, a maioria das moléculas, mas a permeabilidade é seletiva. Existem algumas translocases, e aqui estão mostradas duas. Uma translocase, né, que é um antiportador. O que significa isso? Ela transporta ADP para dentro, né, de fora da matriz para dentro da matriz, e ATP para fora. Esse transporte é do tipo cotransporte, só que antiporte. O ADP entra e o ATP sai. É necessário que tenha ADP para entrar para poder sair ATP. Esse efeito, né, de substituir, né, a saída de 4 cargas negativas e a entrada de 3 cargas negativas na matriz, na verdade, gera um efluxo líquido, né, de uma saída líquida de carga negativa através da membrana. E isso é favorável, né? Por quê? Porque aqui fora está mais positivo. Então, esse processo aqui é interessante, ok? E ele depende também do gradiente de prótons. Então, essa translocase é chamada de adenina nucleotídeo translocase, ou antiportador ATP-ADP, ok? Então, trouxe ADP aqui para dentro, que é essencial para a fosforilação oxidativa. O fosfato inorgânico, como é que ele vem? Veja, em pH 7, nós temos duas. O fosfato inorgânico estará presente, né, como HPO4 2- e H2PO4-. Essa translocase aqui, ó, fosfato translocase, ela é específica para H2PO4-. Então, o que acontece? Essa translocase aqui é um simportador, ou um transportador do tipo simporte. O que é isso? Os dois elementos que são transportados, eles são transportados para o mesmo lugar, por isso que chama simporte. Então, o que nós temos passando em conjunto, né? Coletivamente, é um cotransporte também. Fosfato inorgânico passa junto com H+. Essa passagem, então, né, de H+, né, para cá, você tem, então, uma concentração relativa de H+ aqui na matriz é menor. Então, esse processo aqui, ó, é favorecido também pelo gradiente de prótons, ok? Na verdade, você não tem um efluxo líquido de carga, porque você está passando carga negativa e carga positiva, ok? Mas, em relação a H+, você favorece o processo, porque a matriz está o quê? Com menos H+ do que o espaço intermembranas. Então, é dessa forma que são transportados de fora da matriz para a matriz mitocondrial os substratos que são requeridos para a síntese de ATP por F1, através dessas duas translocases, adenina nucleotídeo translocase e fosfato translocase. Ok? Então, está lá na matriz, né? Então as coisas podem acontecer. Se não tiver ADP, não tem como acontecer. Né? ADP e fosfato inorgânico não tem como sintetizar ATP. Ok? É bastante interessante essa questão. Então vamos seguindo. Bem, a membrana mitocondrial interna ela é impermeável a prótons, né? Eles só passam pela FO e F1-ATP sintase, né? Pela unidade FO. É impermeável a ADP, a ATP e impermeável também a NADH e a NAD+. Ok? Então veja só. Então como é que o potencial redutor gerado no citossol, como é que ele pode ser transferido para a cadeia transportadora de elétrons que está na membrana mitocondrial interna? E aí que entram, né, lançadeiras que eu vou conversar com vocês agora. O que são essas lançadeiras? São mecanismos de transporte, são transportadores não do NADH. O NADH não atravessa a membrana, mas eles transportam o potencial redutor através dessa membrana. Então vejam só, essa é a primeira lançadeira, ela é chamada de lançadeira malato-aspartato. O que ela faz? Ela vai fazer o transporte de elétrons do NADH que está no citossol para a matriz mitocondrial, né? Passando então para o NAD+ matricial. Essa lançadeira ela é principalmente usada pelo fígado, né, pelas células do fígado, do rim e do coração. Então nós temos aqui, vamos acompanhar as reações.
em 1. Aqui eu tenho um espaço intermembrana, estão vendo? Aqui, matriz mitocondrial. Aqui a membrana mitocondrial interna e nós estamos vendo aqui 2 transportadores. Um transportador escrito transportador malato-alfa-cetoglutarato e aqui embaixo um transportador de glutamato aspartato, né, que são 2 aminoácidos. Ok? Aqui, transportador malato-alfa-cetoglutarato, transportador de ácidos carboxílicos, né? Ok? Veja só, o NADH que está no citossol, ele pode entrar no espaço intermembrana através das porinas. Lembram das porinas que existem na membrana mitocondrial externa? E aí, aqui no espaço intermembrana, o que acontece? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu tenho o NADH doando seus elétrons, seu potencial redutor, né? Que estão aqui nos hidrogênios, para quem? Para o oxalacetato. Opa, mas como o oxalacetato apareceu aí? Se ele participa do ciclo do ácido cítrico? Vamos ver já já. Mas eu tenho esse oxalacetato aqui no espaço intermembrana, recebe o potencial redutor do NADH, e olha aqui, ó, onde aparece esse potencial redutor? Nesses aqui, ó, os 2 hidrogênios aqui no malato, estão vendo aqui? Esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui, eles são oriundos de quem? Do NADH mais H+, ok? Por isso são 2 hidrogênios. O NADH só tem o íon hidreto, então precisa do próton também. Está aqui os 2 hidrogênios. Agora, formou o malato. O malato contém o potencial redutor que estava aqui no NADH. Só que malato pode atravessar a membrana. E ele atravessa aqui por esse transportador que é chamado de malato alfa-cetoglutarato. Ok? Esse transportador que está inserido na membrana mitocondrial interna. Ok? Aonde? Foi para onde? Para a matriz mitocondrial. Olha o que acontece na matriz mitocondrial. Acontece que o malato doa o potencial redutor que ele trouxe, né, lá do citossol, do espaço intermembranas, para quem? Para o NAD+, que está na matriz. E esse NAD+, se reduz a NADH e pode ir para onde? Para a cadeia transportadora de elétrons, doar seu potencial redutor para o complexo 1. E o malato é convertido em oxalacetato. Observe que essa reação é catalisada pela malato desidrogenase. No espaço intermembrana, ela acontece no sentido de gerar malato, né, vai converter o oxalacetato em malato, ou seja, vai reduzir o oxalacetato, e na matriz mitocondrial acontece no sentido que vocês viram no ciclo do ácido cítrico, de malato para oxalacetato. E esse potencial redutor vai para onde? Para a cadeia transportadora de elétrons. Agora, como é que o oxalacetato foi parar no espaço intermembranas? Né? Como é que isso aconteceu? Vamos ver. Veja só. O oxalacetato pode sofrer uma reação de transaminação. Então, nós temos aspartato aminotransferase. O esqueleto carbônico do oxalacetato ele é igual, né, ao esqueleto do aminoácido glutamato. Mas eu tenho uma aminação, eu tenho transaminação. Né? Então, o que acontece? Esse oxalacetato transamina com o glutamato, né? Aí o glutamato gera alfa-cetoglutarato. Né? O esqueleto carbônico do glutamato é que nem o do alfa-cetoglutarato. Ele perde o grupo amino, né? E gera alfa-cetoglutarato. E o glutamato, né? O oxalacetato, vai gerar quem? Aspartato. O aspartato vai então fazer o quê? Passar por esse transportador glutamato-aspartato e vai para o citossol. E o alfa-cetoglutarato vai atravessar a membrana mitocondrial interna por esse transportador malato-alfa-cetoglutarato. Então, estão os 2 aqui no espaço intermembrana. Aqui ocorre a reação inversa que aconteceu na matriz mitocondrial. Nós temos, então, alfa-cetoglutarato gerando glutamato, né? E o aspartato gerando o oxalacetato. Isso fecha o ciclo. Veja só, como as reações são praticamente uma ao inverso da outra, do que acontece no espaço intermembrana e o que acontece na matriz. Então, qual é o resultado líquido desse processo? Transferência de NADH que estava no citossol para NADH matricial. Ok? É a passagem, então, desse potencial redutor. Essa lançadeira é muito interessante. Né? No final das contas, a gente corta o que acontece entre espaço intermembrana e matriz mitocondrial e o resultado líquido é a passagem do potencial redutor que estava no citossol para a matriz e ele pode, então, transferir
né, esse potencial redutor para a cadeia transportadora de elétrons, viabilizando a síntese de ATP. Ok? Bem, vamos ver a outra lançadeira. A outra lançadeira é chamada de lançadeira glicerol 3-fosfato. Então, o que está representado aqui? A membrana mitocondrial interna, e nós temos aqui, inserida, né, na face externa da membrana mitocondrial interna, como uma proteína periférica, uma proteína chamada de glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial, que tem FAD ligada a ela. E nós estamos vendo aqui, produto da glicólise, né? Em termos de potencial redutor, é o NADH. Nós temos aqui NADH mais H+. Esse potencial redutor, né, gerado a partir da glicólise, pode ser doado para a dihidroxetona, que também é um intermediário da glicólise, quer dizer, que é o intermediário da glicólise. Está aqui a dihidroxetona fosfato. E essa dihidroxetona fosfato, então, vai, né, recebendo esse potencial redutor, ela vai gerar glicerol 3-fosfato. E o NADH, então, se reoxida a NAD+. E aí nós temos a ação de quem? Da glicerol 3-fosfato desidrogenase citossólica. O glicerol 3-fosfato gerado doa o potencial, que é essa molécula que vocês estão vendo aqui, ó, com os 2 hidrogênios, doa o potencial redutor para o FAD, que é grupo procético de quem? Da glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial. Doa o potencial redutor. Esse glicerol 3-fosfato, então, volta, né? Vai ser convertido em dihidroxetona, e o FAD é reduzido a FADH2 e doa o potencial redutor para quem? Para a ubiquinona. E essa ubiquinona, né, então, vai transferir potencial para quem? Os elétrons para quem? Para o complexo 3, né? A citocromo C, complexo 4. Vejam só, esses hidrogênios, esse potencial redutor, não passa pelo complexo 1, vai direto para a ubiquinona. Então, a quantidade de prótons bombeada é menor, são 6 prótons ao invés de 10. Isso implica dizer, né, que gera um gradiente menor. E um gradiente menor implica dizer o quê? Uma força próton-motriz menor, então vai gerar menos ATP, ok? Então, qual é o resultado líquido dessa lançadeira? Transporta elétrons do NADH citossólico para FAD mitocondrial, ok? Então, o número de ATPs gerados é menor. Essa lançadeira ela é mais comum no músculo esquelético e no encéfalo, ok? Mas é bem interessante, é uma transferência que envolve, então, a entrada, então, dos elétrons a partir da ubiquinona, ok? Então, resolvemos a questão, né? Se não existissem essas lançadeiras, como que o potencial redutor citossólico poderia gerar ATP por fosforilação ou propiciar a síntese de ATP por fosforilação oxidativa? Não tinha. Além disso, como o potencial redutor gerado no citossol poderia ser reoxidado? Como o NADH poderia ser reoxidado? Porque ele é requerido na glicólise, né? O NAD+ é requerido para a glicólise ocorrer. Então, resolve os problemas, ó. Aqui o NAD aqui é reoxidado, ok? E na outra lançadeira também o NADH é reoxidado a NAD+, ok? Então, essa aqui é a questão. Bem, essa tabelinha, ela mostra, né, a produção de ATP, ou seja, a conservação de energia na forma de ATP, a partir da oxidação completa de uma molécula de glicose, ACO2, e considerando, é claro, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Lembrem, os valores experimentais para o número de prótons bombeados para fora da matriz, né, por par de elétrons, são 10 quando os elétrons são oriundos do NADH e 6 quando eles são oriundos do succinato. O valor experimental, né, que é mais aceito para o retorno dos H+, para eles retornarem para garantir a síntese de ATP, é em torno de 4. Então, precisa que retorne a matriz mitocondrial através da enzima, né, FO-F1-ATP sintase. 4 prótons para poder garantir a síntese de um ATP. E seriam 3 a partir de FO e 1 que vem no transporte de fosfato inorgânico que vocês viram por aquela translocase. Então, vamos ver como é que as coisas acontecem? Então, vamos considerar isso. Veja só, se 10 ATP são bombeados por NADH e 4 devem voltar para a matriz, quando eu fizer a divisão, né, a razão PO, 10 dividido por 4, nós vamos ter 2,5 ATPs.
E para o succinato? 6 dividido por 4, que dá 1,5. É claro que isso também vai depender do número de subunidades C em FO. Só que as diferenças são muito pequenas, né? Não vale a pena a gente ficar detalhando essa questão. Mas se vocês quiserem ver mais sobre isso, tem cálculos, né, que são feitos. Vocês podem ver no Leninger, no Voigt, em qualquer livro de bioquímica que é indicado, né, está na referência bibliográfica dessa disciplina e de outras. Veja só, vamos lá então acompanhar essa produção de ATP. Na glicólise, nós temos 2 NADHs que são liberados, né, quando a glicose é convertida em piruvato, NADHs citossólicos. E nós temos 2 ATPs gerados por FANS, fosforilação ao nível do substrato. Se cada NADH pode propiciar a síntese, né, de quantos ATPs? 2,5 ATPs, ok? Se eu tenho 2, eu posso, né, gerar 5, ok? ATP 2 vezes 2,5, 5. Se a lançadeira utilizada for a lançadeira glicerol 3-fosfato, ao invés de 5, vão ser gerados 3. Lembra que o potencial redutor é transferido para a FAD, né? Aí entra pela ubiquinona. Então, ao invés de 5, geraríamos 3, né? Porque para cada FAD nós teríamos 1,5 ATP, 1,5 vezes 2 daria 3. Então, aqui, né, nós temos essa relação. Ou 3 ATPs, né, ou 5 ATPs. E mais 2 que são gerados por FANS. A oxidação do piruvato, a descarboxilação oxidativa do piruvato, e são gerados 2 por molécula de glicose, cada oxidação, né, descarboxilação oxidativa, gera 1 NADH. Isso já acontece na matriz mitocondrial, então não precisa de transportador. Cada NADH é 2,5 ATPs, ok? Como são 2 piruvatos, 2 NADHs, então nós temos aqui 5 ATPs finais. No ciclo do ácido cítrico, cada piruvato gerou uma molécula de acetil-CoA. Como são 2 piruvatos por molécula de glicose, vão ser geradas 2 moléculas de acetil-CoA, né? Cada acetil entra no ciclo de Krebs e gera, né, permite a redução de 3 NADs em 3 NADHs e 1 FAD em 1 FADH2. Então, 2 vezes 3, 6 NADHs, 1 FAD vezes 2, 2 FADH2. Ok? Então, 6, né, vezes 2 vezes 1,5, 3, 6 vezes 2,5, 15. Além disso, no ciclo do ácido cítrico são gerados GTPs por FANS, fosforilação ao nível do substrato. Como são 2 voltas, porque são 2 grupos acetil, né? Então 2 GTPs ou 2 ATPs. Então nós estamos somando aqui. Se eu somar, né, considerando a lançadeira glicerol 3-fosfato, o resultado final em termos de produção de ATPs são 30 ATPs. E se a lançadeira utilizada for a lançadeira malato-aspartato, o resultado são 32 ATPs em termos de rendimento de ATP. Veja só, é por isso que vocês leem muito nos livros, né? 30, 32, 30, 32 vai depender muito de qual é o tecido que você está trabalhando. No fígado, geralmente, a lançadeira é a lançadeira malato-aspartato. Fígado, rim, né, e músculo cardíaco. Então, o resultado ali seria um 32. Né? No músculo esquelético, né, e no encéfalo, a lançadeira principal é a glicerol 3-fosfato. Então, o resultado 30 ATPs. Estão vendo? Esse é o resultado final em termos de ATPs. Veja só, a maior parte do ATP é gerada por fosforilação oxidativa, um processo que depende de oxigênio, ok? Um mecanismo de conservação de energia que depende de O2. Aqui, os ATPs que não são gerados por fosforilação oxidativa são esses aqui, ó, que são gerados por FANS. 2 aqui, né? E 2 aqui. Então, desses todos, nós temos 4 gerados por FANS. O restante é gerado pelo mecanismo chamado fosforilação oxidativa, que é um mecanismo muito importante, então, para as células aeróbias. Ok? Esse é um ponto importante. Então, vamos falar um pouquinho da regulação desse processo de conservação de energia chamado fosforilação oxidativa. Se nós formos analisar, né, todas as questões que são colocadas nos textos, nós vamos ver o seguinte, que a regulação, de uma forma geral, ela se dá a partir das demandas energéticas das células.
Então, veja só, quando eu tenho ATP alto, né, em geral, ADP e fosfato inorgânico estão em concentração baixa, porque eles resultam da hidrólise do ATP. E nós vimos naquele experimento que eu mostrei, né, adicionando, né, os inibidores, adicionando ADP, nós vimos que existe um controle do consumo de oxigênio que é feito pelo aceptor. Que aceptor? Aceptor de fosfato inorgânico, né, que é aceptor do fosfato para gerar ATP. É claro que se você não tiver oxigênio, a célula não tem aceptor final, né? Então não tem como gerar ATP, ok? A célula está hipóxia, a coisa complica, tá certo? Precisa de oxigênio com aceptor final. Não vai bloqueando toda a cadeia transportadora de elétrons e não vamos ter também a fosforilação oxidativa. Então, outro ponto importante em relação a essa questão de demanda, né? O consumo de oxigênio na mitocôndria é limitado à disponibilidade de ADP, claro, né? Porque se eu não tiver ADP, não formo o ATP. A concentração intracelular de ADP e a razão entre a concentração de ATP e a concentração de ADP e fosfato inorgânico numa célula, isso pode ser feita uma estimativa dessas concentrações, elas refletem a condição energética da célula, o estado energético da célula, ok? Se isso aqui estiver muito alto, significa que esse estado está com disponibilidade grande de ATP, porque isso é alto, isso aqui é baixo, eu tenho um valor alto, ok? E tem uma outra coisa que eu gostaria de conversar em relação à regulação da fosforilação oxidativa, é uma questão que tem sido muito estudada hoje, que é células em hipóxia. Isso acontece em situações, né, como um infarto do miocárdio, né, e acidente vascular cerebral. Nessa situação, né, em geral, a gente sabe que a velocidade o fluxo de elétrons, né, pela CTE, ela diminui. Essa velocidade diminui quando as células estão em hipóxia. O que acontece então? Né, você diminui a fosforilação oxidativa. Quando isso acontece, o que pode ser gerado? É uma situação que pode favorecer a atividade ATPásica da ATP sintase, ou seja, além de estar com essa questão, né, de baixa de oxigênio, né, o ATP que existe, que é gerado por outros mecanismos, né, você está em hipóxia, você pode ter a glicólise anaeróbica e tal, esse ATP pode ser o quê? Hidrolisado. E isso levaria a célula a uma situação caótica. Acontece que existe um inibidor proteico que é chamado de IF1. O que esse inibidor proteico faz? Ele é ativo quando está na forma dimérica. E essa forma é favorecida pelo pH mais baixo. Essa IF1, esse inibidor proteico, ele se liga a duas moléculas de ATP sintase, inibindo a atividade ATPásica da ATP sintase. Quando as condições, né, a síntese de ATP, a disponibilidade de oxigênio vai voltando ao normal, esse dímero, né, vai sendo desfeito e então a atividade dele, né, como inibidor proteico, ele não vai ter essa atividade, ok? Então, essa é bem interessante, essa atividade de IF1, só acontece realmente em situações em que é requerido. Essa é uma figura geral, né, que está mostrando que, primeiro, a conexão entre as vias que vocês viram, né, que nós estudamos, ó, glicólise, descarboxilação do piruvato e ciclo do ácido cítrico. Veja, fosforilação oxidativa e cadeia transportadora de elétrons não são vias, né, porque eu não tenho mais esqueleto carbônico aqui, tá certo? Veja só, essas vias produtoras de ATP, elas são reguladas de forma coordenada. Existe uma conexão entre essas três vias. Eu tenho uma regulação integrada entre glicólise, descarboxilação oxidativa do piruvato, ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, ok? Veja só como é que as coisas acontecem. Se eu der uma olhada geral, a gente não vai olhar em detalhes, a gente pode perceber o seguinte: quando a gente tem níveis de ATP alto, né, os níveis de ATP estão altos, esse ATP, se ATP está alto, significa, né, que ADP e AMP estão em baixa, né, e fosfato inorgânico muitas vezes também, nós temos baixas velocidades de glicólise,
né? A glicólise vai acontecer em baixa velocidade, a descarboxilação do piruvato também e o ciclo do ácido cítrico também. Né? Por quê? Porque o ATP ele vai funcionar como modulador alostérico de muitas dessas enzimas. Okay? Por outro lado, né? Se nós temos uma concentração, né, mais alta, mais baixa de ATP, ele vai funcionar, se ATP está baixo, a AMP e ADP estão altos, e eles vão então funcionar como moduladores alostéricos positivos dessas vias. Estão vendo aqui, ó, esse triângulozinho verde está indicando essa modulação positiva. Okay? Só para a gente dar uma olhada geral para ver a integração dessas três processos. Veja, também é lido, né, nos livros textos que o citrato, se começa a acumular citrato, né, ele é capaz de inibir glicólise, ciclo do ácido cítrico. Isso é verdade, porque na verdade você tem o quê? Você tem um pool de material, né, de oxidável. Tanto é que esse citrato vai ser o quê? Vai ser deslocado no sentido da formação de reserva, né, de ácido graxo e tal. Então, a capacidade do citrato de inibir glicólise, o ciclo do ácido cítrico, etc., reforça o quê? A ação desse sistema de nucleotídeos integrado, esse sistema de nucleotídeos de adenina que está integrado. Por outro lado, podemos ver também, ó, que o NADH também interfere. Vamos procurar aqui o NADH. Observem, ó, NADH aqui, né? Os níveis altos de NADH, e também de acetil-CoA, né? Eles vão inibir, por exemplo, né? A oxidação aqui do piruvato, estão vendo? De piruvato para acetil-CoA. Isso aqui, inclusive, é um feedback, né? Feedback negativo, né? Ok? Então, impedem essa oxidação. Eu coloquei essa imagem, então, para vocês verem que essa integração entre as vias produtoras de ATP está relacionada justamente com esses produtos ricos em energia. ATP, né, que tem um potencial de transferência de grupo fosforila muito alto, e o NADH, que transporta a energia na forma de potencial redutor. Ok? Uma outra coisa interessante é que uma razão alta, NADH-NAD+, ou seja, NADH está alto, inibe as desidrogenases do ciclo do ácido cítrico. Se a gente for olhar aquelas desidrogenases, né, que geram justamente os potenciais redutores, né, liberam potencial redutor dos substratos, ok? Dos intermediários do ciclo do ácido cítrico. Então, assim, o geral de regulação é o que? As vias produtoras de ATP são reguladas de forma coordenada ou integrada ou interconectada, que é a mesma coisa, ok? É importante aqui, estamos quase finalizando, mas é importante que a gente fale sobre a questão da termogênese, né, que é um papel também da mitocôndria. Veja só, nós vimos desacopladores químicos, são desacopladores que não existem nas células. Nós vemos o DNP, por exemplo, 2,4-dinitrofenol. Mas será que existe desacoplamento biológico? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Sim, existe um desacoplamento biológico que é viabilizado pela presença de uma proteína que a gente chama de proteína desacopladora ou termogenina, ou UCP1. Ela existe nas mitocôndrias do tecido adiposo, que a gente chama de tecido adiposo marrom, TAM. Veja só, esse tecido adiposo marrom, as mitocôndrias desse tecido adiposo, elas geram, né, pela oxidação dos combustíveis orgânicos, ela vai gerar calor para proteger os órgãos vitais de baixas temperaturas ambientais. A gente sabe que, em geral, esse potencial, né, o potencial redutor vai gerar o gradiente para gerar o quê? ATP, né? Em geral é isso. Se você tem muito ATP, a CTE vai ficar mais lenta. Mas nessas mitocôndrias, né, nessas mitocôndrias do tecido adiposo marrom, há uma exceção, ok? Esse ATP, né, esse potencial, esse fluxo de elétrons pela CTE, não vai ser diminuído. Por quê? Porque você tem um agente desacoplador biológico. Então, essa exceção ela é importante, por exemplo, em mamíferos, esse tecido adiposo marrom, né, existe em quem? Em mamíferos recém-nascidos, que nos inclui, né? Esse tecido adiposo marrom, então, tem essas mitocôndrias, né? Tem muitas mitocôndrias, por isso ele é marrom, pela quantidade de citocromo, né, que contém ferro.
E a oxidação dos combustíveis serve principalmente para gerar calor e manter então o recém-nascido aquecido. Como é que isso acontece? Então nós temos a oxidação dos combustíveis, né? Certo? Esses combustíveis são oxidados e vão, aqui está mostrando, ó, a membrana mitocondrial interna com a cadeia transportadora de elétrons, complexos 1, 2, 3 e 4, né? Os outros não estão aparecendo aqui, a ubiquinona não está aparecendo, mas veja só o que acontece. A cadeia transportadora de elétrons bombeia prótons pelos 3 complexos bombeadores e os prótons, né, retornam principalmente por onde? Por essa termogenina. Então vão desfazer o gradiente de prótons sem passar por onde? Pelo FO, que viabiliza a síntese de ATP por FANS, né? Desculpe, por fosforilação oxidativa. Então, a energia do gradiente vai ser liberada como o quê? Como calor, né? Aquecendo, então, o recém-nascido e tal. Então, esse desacoplamento biológico existe, tá certo? Nessas mitocôndrias especiais, que tem a termogenina, e a maior parte dos prótons retorna por onde? Por essa proteína, né? Pela termogenina. E a energia do gradiente, então, é liberada como calor, permitindo, então, o aquecimento dos órgãos, né? O aquecimento do recém-nascido. Ok? Esse é, então, o resultado líquido. Então, a energia do gradiente é dissipada como calor, né? E esse é um desacoplamento biológico. Observe que a fosforilação oxidativa não está ocorrendo, né? Praticamente. Mas a cadeia transportadora de elétrons está o quê? Ocorrendo, porque o gradiente está sendo desfeito por essa proteína desacopladora, né? Para uma outra função, que é manter os órgãos aquecidos. Ok? Então, vamos finalizar nossa aula de cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, que é o mecanismo de conservação na forma de ATP acoplado a TPE. Vamos fazer um pequeno resumo. Primeiro, a cadeia transportadora de elétrons é o quê? É um conjunto de complexos que estão organizados na membrana mitocondrial interna e que são capazes de transferir elétrons espontaneamente, ou seja, liberando energia, esses elétrons de coenzimas reduzidos ou de substratos reduzidos, até quem? O oxigênio, que é o aceptor final de elétrons. Ao receber esses elétrons, né, o oxigênio se reduz à água. Claro, pega prótons do meio. Esses complexos são constituídos pelo quê? Proteína com atividade catalítica e grupos prostéticos, que são realmente quem recebe, né, e doa os elétrons, né, de forma sequencial. Né? Essa organização ela é uma organização funcional que depende do potencial redox e depende também da especificidade da enzima. A energia do fluxo de elétrons é utilizada para quê? Vai sendo liberado e simultaneamente vai bombear então prótons através da membrana mitocondrial interna, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, gerando então um gradiente de prótons. A teoria quimiosmótica de Peter Mitchell explica como é que a energia do gradiente de prótons, que é conservada no gradiente de prótons, é convertida em ATP, através do mecanismo denominado fosforilação oxidativa. Então, ele propôs o quê? Que os H+, retornam passivamente através de FO e F1, viabilizando a síntese de ATP. Paul Boyer acrescenta, né, informação, conhecimento a esse modelo quimiosmótico e propõe, então, o mecanismo de catálise rotacional, em que você tem o fluxo de prótons por FO, faz com que haja, né, os 3 sítios de ligação de nucleotídeos em F1 alternem em conformações que têm afinidades diferentes por esses nucleotídeos de adenina, né? E a síntese de ATP na superfície da enzima ATP sintase requer pouca energia para a síntese e a força protomotriz, então, ela é utilizada, né, de acordo com o modelo de Paul Boyer, para deslocar o ATP do sítio de ligação da enzima. Muda a conformação para a beta vazio, ok? O que mais que nós podemos colocar nesse resumo? A razão, né? P e O, ou seja, o ATP sintetizado sobre o oxigênio reduzido à água, essa razão é de 2,5,
né, quando os elétrons entram pela CTE pelo complexo 1, e 1,5 quando entram pela ubiquinona. Né? Nós temos algumas variações pequenas, dependendo do tipo de organismo, porque varia o número de subunidades C em FO. O que mais? A membrana mitocondrial interna é impermeável a NADH e a NAD+. Então, o que passa, né, o NADH gerado no citossol precisa de lançadeiras, que são transportadores desses equivalentes redutores. Então, eles vão usar duas lançadeiras, malato-aspartato, né, que transfere, então, o potencial redutor do citossol para a matriz, e aí entra pelo complexo 1, então vai gerar então 2,5 ATPs, e quando a célula usa a lançadeira glicerol 3-fosfato, vai gerar 1,5 ATP por NADH citossólico. A fosforilação oxidativa é regulada pela demanda energética da célula e existe uma regulação coordenada entre as vias produtoras de ATP, que estão relacionadas, então, às concentrações de ATP e ADP, que vão determinar a velocidade do fluxo de elétrons pela CTE e também o mecanismo de fosforilação oxidativa. Então, é basicamente isso que eu gostaria de conversar com vocês. Essa nossa aula finaliza o módulo 2. Esses mecanismos propostos, né, a teoria quimiosmótica de Peter-Mitchell e esse mecanismo de catálise rotacional são um pouquinho mais complexos, mas o importante é entender o geral, né, das coisas, como é fundamental a geração do gradiente de prótons, como é fundamental que a membrana mitocondrial interna seja impermeável a prótons, senão não tem como gerar ATP. Muito obrigada e nós continuamos o nosso estudo de bioquímica no terceiro módulo. Ok? Muito obrigada, até mais.